Senhor. Vamos seguir, os irmãos podem se assentar, seguir a nossa lição, fazendo como que é de praxe, a leitura bíblica em classe. E eu vou fazer a leitura de um versículo aqui no microfone, depois os irmãos fazem a leitura em conjunto do outro, e assim sucessivamente nós vamos intercalando, que é Atos capítulo 4, verso 24. Então eu vou ler o 24, depois os irmãos em conjunto 25, depois eu leio o 26, os irmãos o 27, e nós vamos fazendo dessa forma, e quando chegar no 31 nós fazemos todos juntos. E diz assim: ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes, se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Então esta é a leitura bíblica em classe, nos dá um panorama, um contexto imediato do que nós estaremos estudando. O tema dessa revista, o título da revista, que serve como orientação para todas as 13 lições que nós temos aqui com os adultos, é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, como os irmãos já vieram das últimas 3 lições, a perspectiva do comentarista aqui é poder fazer uma análise cronológica dos fatos que decorrem do livro de Atos dos Apóstolos. Então, veio desde a primeira lição estudando o acontecimento do Pentecostes, e agora, cronologicamente, nós estamos seguindo a lição e chegando até este evento do capítulo 4, que é descrito no versículo 24 ao 31, mas que tem também todo um contexto anterior ali, que a lição também vai abordar, mas que trata de fato a respeito, neste exato momento, a respeito dessa primeira perseguição que a igreja vai começar a passar, a igreja primitiva, Então, assim, a estrutura da lição, ela tem como objetivo nos ensinar a respeito do que os primeiros cristãos, do que essa igreja embrionária que está sendo formada, começou a vivenciar, e fazer um paralelo com a nossa realidade hoje, 2000 anos depois, como ainda existem temáticas e acontecimentos que se repetem na nossa realidade, no nosso tempo contemporâneo, claro que com uma outra roupagem, claro que de maneiras e formas diferentes, considerando todo o avanço que existiu durante esses últimos 2000 anos, os avanços que existiram com este mundo globalizado, com a tecnologia, com a internet. Hoje, o nível de perseguição ele é diferente do que era para a igreja primitiva, até mesmo por uma questão legislativa, legal, Então, instrumentos de torturas, execuções públicas como existiam naquele período, hoje
para a nossa realidade de Brasil, nós estamos muito distantes, e posso até mesmo afirmar, né, fazendo parte desse mundo jurídico, que para a realidade do Brasil é muito impossível, né, considerando o que já foi conquistado na parte de leis e direitos e liberdade, que nós, enquanto cristãos, passemos para voltar a viver o que viviam a igreja primitiva. Mas nós não podemos estar a par da realidade de outras igrejas perseguidas no mundo atual, né? Como é a realidade Coreia do Norte, algumas regiões da China, outros países dominados ou que possuem a sua religião principal, como o Islã. Então, assim, nós não podemos estar a par, né, de realizar uma conscientização de que a perseguição que a igreja primitiva sofria no início também, ainda hoje, existe em muitos lugares. E nossa obrigação ou nosso posicionamento não é de quem fica confortável diante da nossa realidade. Nós precisamos chorar por esses nossos irmãos, orar por esses nossos irmãos. Mas a perspectiva do comentarista é poder fazer este paralelo do que a igreja primitiva viveu, né, nos seus primeiros momentos da sua existência. É claro que tudo que eles tinham era o que eles conheciam enquanto Bíblia, né, que era a lei de Moisés, os profetas. Então, tudo aquilo que nós temos hoje foi construído neste tempo, né? Nós olhamos hoje para os escritos de Paulo, para os ensinamentos de Pedro, para os atos dos apóstolos, e isso tudo para nós hoje nos fornece um embasamento, né, para enfrentar as adversidades. Eles não tinham esses fundamentos, né? Então, foram eles que construíram essa história. Então, nós precisamos olhar para esse passado e aplicar para a nossa realidade hoje, fazer este paralelo com a nossa convivência enquanto igreja. Então, o tema dessa lição específica, lição de número 4, é uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, este foi o texto que nós terminamos de ler, né, o versículo 31, e aqui nós já podemos fazer, né, de certa forma, essa contextualização, porque no texto do Pentecostes, né, de Atos 2, nós vamos ter essa referência, né, de que estavam todos reunidos, então desceu sobre eles o Espírito Santo e todos foram cheios. Então agora em Atos 4 é replicada essa mesma informação. E por que isso acontece, né? Para nós entendermos de uma forma mais contextualizada, o Pentecoste ele é essa mudança, né, de realidade para os discípulos. É justamente o ponto de virada, a virada de chave na história da igreja. Por quê? Porque, inclusive, na lição de número 13 da última revista, tive a oportunidade de estar aqui ministrando, nós estudamos sobre isso. Os discípulos que estavam trancados dentro de casa, amedrontados, muitos que fugiram, muitos que voltaram para as suas rotinas, para as suas atividades anteriores. E agora, quando nós olhamos para o livro de Atos, nos espanta o fato de que são as mesmas pessoas, né, que com ousadia anunciam o evangelho, que confrontam as autoridades religiosas, que confrontam as autoridades governamentais, que não abaixam a cabeça para a oposição. E isso causa estranheza, de certa forma, porque dias anteriores estavam eles trancados dentro de casa, com medo, né, do que poderia acontecer. Então, qual é a mudança de chave? O que aconteceu de diferente? É a descida do Espírito Santo. É a declaração, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, essa capacitação, essa ousadia que os discípulos tiveram, de fato veio por conta de um acontecimento que é o Espírito Santo encheu eles, não esteve apenas neles, mas sobre eles, e os capacitou. Então, nós temos no Pentecoste este evento, né, de quando os discípulos são cheios no primeiro momento, num total de 120 pessoas. Só que o que acontece é que Pedro, após este momento, ele prega a palavra,
ele anuncia Cristo, uma mensagem plenamente cristocêntrica, né? E através dessa pregação, a Bíblia vai dizer que cerca de 3.000 homens, 3.000 membros, são agregados à igreja primitiva. Então, aquilo que eram em 120, agora já está em 3.000. E aí acontece o evento que é a cura do coxo na porta do templo. Quando Pedro e João estão subindo ao templo, eles encontram um homem coxo de nascença, que por muitas décadas vivia naquela condição e era conhecido de todos aqueles que conviviam no templo, né? Todos aqueles que iam ao templo conheciam aquele homem. Era uma figura que, vamos dizer assim, que não tinha o seu prestígio, mas era muito conhecida. Então, Pedro e João, subindo ao templo, cheios do Espírito Santo, Pedro, depois de pregar e 3.000 pessoas se converterem, ele faz aquela célebre declaração que nós conhecemos: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, aquele homem é curado, eles entram no templo, e o que se segue dali é mais uma pregação de Pedro, né, uma segunda pregação, no qual a Bíblia vai dizer que foram agregados, né, mais alguns milhares de pessoas, e a igreja já estava em cerca de 5.000 membros, né? Então, um movimento assim que em questão de dias, em questão de horas, a igreja ela já se acresce já a 5.000 pessoas. E todo esse tumulto, que nós podemos assim dizer, né, ela provoca a oposição dos judeus, mais precisamente da aristocracia do templo, que eram os saduceus. Jesus ele enfrenta durante o ministério, mais precisamente, né, até Mateus capítulo 19, 20, ele enfrenta a oposição mais dos fariseus, né? Agora, quando Jesus entra no templo, capítulo 21 de Mateus, se não me engano, entra no templo, encontra os cambistas, toda aquela comercialização dentro do templo, e ele começa a expulsar aquelas pessoas de lá, né, aquilo que é conhecido como a purificação do templo. Ali nós vamos ver que existe um grupo de religiosos, de autoridades do templo que vão confrontar a Jesus, e esse grupo que vai confrontar Jesus são os saduceus, já não são os fariseus. E os saduceus eram aqueles que já detinham, de certa forma, um poder, né, uma influência maior, e é justamente os que são responsáveis por levar Jesus ao julgamento e à crucificação. Então agora, nesse momento, mais um tumulto acontece no templo. Agora, não Jesus, mas os seguidores de Jesus, causando o mesmo tumulto. E agora, este mesmo grupo de pessoas que levou Jesus à morte, à crucificação, novamente se opõe à pregação de Pedro e João. E é exatamente nesse contexto já, onde anteriormente 120, agora 5.000, mais uma vez o Espírito Santo desce sobre eles e enche todos aqueles que haviam se convertido, né? Então, assim, é por essa razão que nós vemos mais uma vez essa citação de que todos foram cheios do Espírito Santo. Claro que a lição vai deixar isso muito claro também, que este ser cheio do Espírito Santo é uma realidade para todos nós que precisa ser contínua, né? Tem até um comentarista, enquanto eu estava estudando, que ele trazia uma citação assim: o enchimento de ontem não serve para hoje, né? E isso é muito interessante. Nós não podemos viver apenas com as experiências do que um dia vivemos, do que um dia o Espírito Santo... Não, um dia eu fui cheio do Espírito Santo, um dia eu falei em outras línguas, um dia eu fui capacitado para anunciar o Evangelho. Agora, nós temos que estar preparados para esse hoje, para esse agora, para as adversidades deste momento. E é isso que o Espírito Santo faz com a igreja primitiva, né? O que antes eram 120, agora são 5.000 pessoas. E o Espírito Santo desce sobre eles e todos são cheios do Espírito Santo. Então, é por essa razão que existe essa vamos dizer assim, essa nova explicação, né, de que todos estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. E aqui, já nessa verdade prática, nós temos o fundamento dos 3 tópicos que nós estudaremos nessa lição, que é: primeiro, suporta as aflições; segundo, ora com poder;
E terceiro, ousa no testemunho cristão. A revista ela traz uma leitura diária, uma orientação de uma leitura diária, que eu achei muito interessante, porque ela nos apresenta um resumo do que o Espírito Santo faz em nós, né? A gente tem sempre aquela falsa impressão de que ser cheio do Espírito Santo é apenas uma manifestação de movimento, né? Que dentro de um contexto de culto, o Espírito Santo enche pessoas para uma manifestação visível de um êxtase, de uma alegria. Só que quando nós olhamos à luz da Bíblia, esse ser cheio do Espírito Santo, este derramar do Espírito, ele provoca mudanças em nosso ser, e ele também é o fundamento para todo o nosso relacionamento de vida com Deus. Então, eu vou fazer aqui a leitura desses textos, porque de fato eles nos apresentam o que é o Espírito Santo em nós, e o porquê do Espírito Santo estar em nós para o nosso relacionamento com Deus. Então nós temos essa leitura diária, né, de segunda até sábado, e é interessante porque ela é dividida em 3 fundamentos, basicamente. Eu não vou ler na ordem, eu vou ler por classificação, né, porque nós temos a atuação do Espírito Santo em nós, primeiro, como fundamento do nosso amor e da nossa adoração. Então, a leitura de sexta-feira, Romanos capítulo 5 e 5. Aqui ela já nos apresenta a razão pela qual ninguém é capaz de amar a Deus e amar o próximo sem o Espírito Santo. Diz assim, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é impossível que alguém ame com o amor de Deus sem que o Espírito Santo esteja no coração. Então, cumprir os mandamentos de Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, impossível ser exercido sem que o Espírito Santo esteja em nosso coração. Então, nós temos sempre aquele texto de Coríntios que Paulo escreve sobre o amor, que é lido, né, muitas vezes para relacionamentos, né, conjugais, porque o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor fortalece e tal. Mas nós temos que entender que aquele tipo de amor é impossível existir entre um homem e uma mulher. Aquele tipo de amor só vai existir entre 2 seres humanos se o Espírito Santo estiver no coração daqueles 2 seres humanos. Se não existir o Espírito Santo no coração de alguém, ele nunca será capaz de amar com o amor de Deus, é o que está dizendo. Porque o amor de Deus, ele foi derramado em nosso coração pelo Espírito, né? Então, aqui eu não estou falando sobre ser batizado com o Espírito Santo, mas é sobre ter o Espírito Santo em nossos corações, derramado sobre nós, e este Espírito em nós nos faz ter o amor que Deus tem por nós, o amor ágape, o amor perfeito. Então, o Espírito Santo nos capacita para amar, mas o Espírito Santo também nos capacita para louvar a Deus, para adorar a Deus, é o que está na leitura da terça-feira, Efésios, capítulo 5, verso 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha, veja que Paulo, ele não passa a orientação, né, que entre vós vocês cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, louvem a Deus e sejam cheios do Espírito Santo. Ele diz assim, não, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, para então louvar e adorar a Deus. Então, é por isso que Jesus vai falar, né? O Pai procura quem adora em espírito e em verdade, porque a adoração perfeita, louvor perfeito, só provém de um coração no qual o Espírito Santo está sobre ele. Então, é impossível amar verdadeiramente sem o Espírito Santo, é impossível louvarmos e adorarmos a Deus em espírito e em verdade, sem o Espírito Santo no nosso coração. A segunda classificação desse texto, ela fala sobre o Espírito Santo que capacita para suportar e vencer. Na leitura da quinta-feira, que é Romanos 8, 11 e 12, nós vamos ver que a citação, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Então, essa leitura que é sugerida na quinta-feira, nos apresenta que este Espírito que habitou em Cristo, habitando em nós, nos capacita para ter poder e vencer o pecado. Então, o Espírito que esteve sobre Jesus, estando em nós, é Ele que nos capacita para vencer o pecado. Então, por nossas próprias vontades, por nosso próprio desejo, nós pecamos, nós não vencemos o pecado. É o Espírito quem nos capacita para renunciar, para rejeitar as propostas da carne e do mundo. A segunda leitura é da segunda-feira, Mateus 10, 19 e versículo 23. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. É até interessante porque ele faz ali uma relação indireta com o Espírito Santo. Naquela mesma hora vos haveis ministrado o que haveis de fazer. O que ele está querendo dizer? Que é através do Espírito Santo que existe um fortalecimento e uma capacitação para estes momentos inesperados que a vida nos apresenta. No pregar o Evangelho, no anunciar a palavra, o Espírito Santo é quem está capacitando para que nós recebamos a palavra com sabedoria, através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é este fundamento para amar, para louvar, para vencer o pecado e para anunciar a palavra. E também, a leitura de quarta-feira nos traz ali Atos capítulo 13, verso 9 e 10, que vai falar justamente sobre o Espírito Santo enquanto essa expressão de autoridade. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então aqui nós vemos Paulo com uma ousadia, com uma posição de enfrentamento, que a Bíblia deixa clara: Paulo, cheio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem capacita para essa ousadia. Nós não podemos acreditar que ontem, numa multidão que caminha pela cidade, se expondo, mostrando ao Senhor: eu estou aqui, eu estou caminhando pela cidade, eu estou anunciando a Jesus Cristo. Nós não podemos acreditar que essa iniciativa parte de quem não tem um coração cheio do Espírito Santo, porque essa ousadia, essa decisão de marchar, de se expor, de enfrentar, ela só parte de quem tem um coração cheio do Espírito Santo. Então, cada um de nós que se colocamos nessa posição, de vestir uma camisa, de anunciar a palavra, de pregar o Evangelho, de dobrar os joelhos no asfalto e orar, nós precisamos pressupor de que o Espírito Santo está nos colocando ousadia, coragem para fazer isso. Então, a lição, ela traz essa leitura diária que é muito importante, não pode ser negligenciada por nós, porque aqui nós entendemos que esse Espírito Santo não é para movimento apenas. Esse Espírito Santo não é para um ajuntamento de pessoas viverem um êxtase espiritual. O Espírito Santo ele é essa fonte, essa força capacitadora do cristão, para anunciar o Evangelho, para pregar com amor, pregar com ousadia. Amém? Então, indo agora mais precisamente para a lição, nós temos na introdução da lição o seguinte texto: nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito é a sua capacidade de orar com poder
e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia de proclamar o Evangelho com poder, e por isso se torna relevante para o mundo. Então, aqui já na introdução é feito, né, um desenvolvimento do que nós falamos na verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito, ela persevera nas provações, suporta as provações, ela ora com poder e ela testemunha com ousadia. Então, é este o fundamento de toda a lição. Agora, já na introdução, nós temos uma declaração do comentarista que ela é muito central para a nossa conversa aqui nessa manhã. Que ele diz assim, ó, por causa do Evangelho, a igreja cheia do Espírito Santo renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Então, essa declaração, ela é a espinha dorsal do que acontece com a igreja primitiva. Porque nós vemos no livro de Atos que, por algumas vezes, é exposto que a perseguição surge justamente para espalhar os cristãos. A perseguição vem justamente no momento em que aquele povo reunido, vivendo aquela rotina, agora surge a perseguição para justamente provocar, né, o avanço do Evangelho, a pregação do Evangelho. Então, aqui, quando o comentarista coloca essa renúncia, né, então, por causa do Evangelho, a igreja ela tem que renunciar o próprio bem-estar. Isso confronta a nossa realidade do século XXI, né? Porque não é falando sobre a construção especificamente de um templo e tudo aquilo que nele existe em relação a conforto, mas é sobre o conforto de vivermos a rotina de culto que nós vivemos, né? Torna-se confortável fazer parte de uma comunidade, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos outras áreas da sociedade que participam de eventos sociais, né, como Rotary Club, como outras, né, pessoas que se reúnem para viver uma rotina social, nós não podemos levar a igreja como um grupo que se reúne para eventos sociais. A Marcha para Jesus não é um evento social. Marcha para Jesus não é um encontro de pessoas para participar de uma festinha, né? Não, a gente vai lá, vai encontrar alguns irmãos, depois a gente vai assistir um show. Isso não é marcha para Jesus. Porque nós não estamos cumprindo apenas uma agenda na qual eu participo de um grupo e às vezes esse grupo se reúne e às vezes eu converso com algumas pessoas, né? O convívio de igreja é a igreja que ela abre mão do próprio bem-estar. Eu não posso me colocar na zona de conforto. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que sair daquilo que faz eu me acomodar. E aí a gente percebe que, e isso é colocado no livro de Atos e também na lição, que assim como o Espírito Santo desce, também surge oposição, também surge perseguição, né? Então, assim, quando uma igreja se reúne para clamar, Espírito Santo vem sobre nós estamos praticamente chamando, Senhor, traga perseguição. Porque é isso que Atos nos mostra. Quanto mais o Espírito Santo capacita, mais perseguição a igreja sofre. Quanto mais o Espírito Santo enche aquela igreja primitiva, mais oposição surge. Então, a gente tem que estar consciente. Quando a gente mergulha de cabeça nesse evangelho, o Espírito Santo enche a minha vida, nós estamos chamando perseguição para nós, oposição para nós, né? Então, nós temos que entender que pregar o evangelho, viver a causa do evangelho, é abrir mão da zona de conforto, é renunciar ao nosso próprio bem-estar. Então, capítulo de número 1. Aqui vai falar sobre uma igreja perseverante. A perseverança, ela não é uma característica natural do ser humano, né? Eu acho que a gente não precisa ir para estudos psicológicos, sociológicos para entender isso. Basta a primeira dificuldade
que surge na nossa rotina, né? Eu e a Maria, quando a gente foi montar o carrinho de bebê do Vicente, que veio todo desmontado, o meu desejo era falar assim, era melhor ter mandado esse. Nós dava um jeito de colocar o carrinho montado dentro do carro, do que ter que montar isso aqui em casa. E quando a gente viu que o primeiro parafuso já não ia certo e nós não sabíamos mais como fazer, a primeira vontade que vem é falar assim, não, depois eu faço isso. Depois a gente mexe com isso, deixa isso aí para depois, ele não precisa de carrinho agora, vamos se preocupar com isso depois. Por quê? A perseverança ela não é uma característica natural do ser humano. A nossa opção, ela sempre é pelo caminho mais fácil. E se o caminho se torna difícil, abrir mão, desistir, se torna o caminho mais fácil, né? Então, a perseverança ela não é uma capacidade, uma característica natural do ser humano. Se não é uma característica natural do ser humano, nós precisamos entender que perseverança é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, a igreja que persevera não é uma igreja humana. A igreja que persevera é uma igreja cheia do Espírito Santo, porque se depender de nós, nós não perseveramos, nós desistimos. Agora, o Espírito Santo capacita para perseverar. O Espírito Santo capacita para suportar. Então, é isso que esse primeiro tópico vai falar. Então, 1.1. A igreja que persevera suporta o sofrimento. Então, após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Então, aqui eles vão falar, vai trazer um resumo do que acontece antes do texto que nós estamos estudando, que é do versículo 24. O que acontece? Pedro e João pregam depois do paralítico ser curado. Aqueles homens, né, que eu expliquei, né, os saduceus, eles vão se reunir, vão prender Pedro e João, eles vão marcar uma audiência com as autoridades religiosas, e neste momento eles vão, né, ameaçar a Pedro e João. Assim, olha, é melhor vocês parar de fazer o que vocês estão fazendo, porque isso está causando tumulto, isso está trazendo problemas para nós. Só que o relato bíblico ele é muito interessante, porque ainda que eles confrontem Pedro e João, existe um homem que há 40 anos é paralítico e que eles não podem refutar, né? Então, assim, aquelas autoridades religiosas, ainda que elas ameaçassem a Pedro e João, eles se veem ameaçados e confrontados por um homem que há 40 anos eles próprios conheciam como paralítico, aleijado, coxo, e agora esse homem está andando. Então, eles tentam, de alguma forma, pressionar a Pedro e João para não pregar o evangelho, só que o próprio Pedro e João, eles se utilizam da arma que eles têm. Você olha, está aqui o moço, né? Está andando, está em pé. Então, como que nós vamos deixar de fazer e falar do que nós temos vivido, experimentado? Como que nós vamos deixar de fazer, uma vez que a manifestação do poder está aqui? A manifestação da graça de Deus está aqui. Então, aqueles homens, eles tentam pressionar, ameaçar, e eles vão ser muito enfáticos em dizer, foi em nome de Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, foi no nome dele que nós fizemos isso. Então, é nesse primeiro momento que Pedro e João vão entender que a primeira oposição, a primeira perseguição que a igreja primitiva vai sofrer é a perseguição religiosa. E isso é muito, se nós formos trazer um paralelo para a nossa realidade, né, isso também é muito forte. Porque a primeira oposição que a igreja enfrenta não é a oposição do mundo necessariamente, é a oposição dos próprios religiosos, né, os próprios judeus, as próprias autoridades religiosas. É eles que estão apresentando essa primeira oposição. Agora, voltando para aquela ideia, né, quem eram os saduceus que estavam fazendo essa oposição? Eles faziam parte de uma aristocracia religiosa responsável principalmente pela parte de organização e financeira do templo. Então, eles já se incomodaram com Jesus quando Jesus tirou os mercadores lá de dentro, porque já afetou a forma deles manipularem aquilo que eles ganhavam. E agora, mais uma vez, depois que Jesus morre, surge um grupo de pessoas fazendo a mesma bagunça, então eles se incomodam com isso, né? Então,
a primeira oposição, isso é bom a gente gravar, a primeira oposição que a igreja enfrenta é a oposição religiosa, dos próprios membros do templo. Agora, a perseguição, ela não é um acidente na história. A perseguição contra a igreja, ela não é um evento que acontece para além do que deveria acontecer. E por que nós temos que entender isso? Porque na própria declaração de Pedro e João, eles vão demonstrar em suas orações que este era o desígnio de Deus, este era o propósito de Deus. Então, a igreja que espera, e aí eu volto naquilo que eu falei, a igreja que espera o poder do céu, precisa esperar a oposição do mundo. Nós não podemos desvincular essa ideia. A igreja que espera o revestimento de poder do Espírito, precisa esperar a perseguição dos homens. É isso que o texto que nós estamos estudando nos revela. E por quê? Porque é justamente através dessa perseguição que a fé ela é trabalhada. É na perseguição. É na perseguição que se separa joio do trigo. É na perseguição que o evangelho avança, que o evangelho é impulsionado. Porque nós temos sempre aquela tendência de, como eu disse lá da lição, nós ficarmos na zona de conforto. Se fosse tão fácil assim, a gente alugava uma chácara, o mais isolado possível do mundo, e vamos viver todos numa aldeia. Vamos fazer igual aos indígenas. Dizem que até hoje existem tribos indígenas que não tiveram contato com o ser humano. Olha que grande oportunidade para a igreja. Reúne todos os crentes, se isola do mundo, e ninguém vai pecar, ninguém vai mentir, ninguém vai roubar o irmão. Será que é isso que vai acontecer? Mas qual que é a situação? Se fosse tão fácil nós nos isolarmos do mundo para não termos que o mundo não acessasse a nós, Cristo não diria que nós somos luz no mundo, sal na terra. Então, assim, em nenhum momento Jesus nos coloca como, fujam, se afastem. Ou seja, a nossa atuação neste mundo pressupõe que uma igreja cheia do Espírito Santo sofrerá a perseguição dos homens, sofrerá a oposição do mundo. E isso faz parte da teologia da cruz. A teologia da cruz é essa. Por quê? O que diz a teologia da cruz? Tudo aquilo que Jesus passou e Jesus sofreu, os seus seguidores também hão de passar. Então, assim, necessariamente a morte expiatória? Não. Mas a teologia da cruz ela prega, se Jesus sofreu, seus seguidores também sofrerão. Essa é a proposta da teologia da cruz, de renúncia. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Só que, claro, se Jesus sofreu, nós também sofreremos, mas a teologia da cruz, ela também nos ensina que é nessa manifestação de fraqueza e sofrimento que a glória de Deus se manifesta. É nessa condição de sofrimento e perseguição e fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Então, nós precisamos entender que Deus opera não apesar das perseguições. Deus opera por meio das perseguições. E isso é muito difícil para entendermos nos nossos dias, Num mundo de tantas liberdades, num mundo de tantos direitos adquiridos, nós queremos que a igreja prospere apesar de um governo, apesar da economia, apesar de um lado político. Agora, a igreja prosperará por meio da perseguição política, por meio da perseguição do governo, por meio de uma perseguição econômica. A igreja prosperará. E esse é o nosso, nós precisamos ter consciência disso. Não é apesar das perseguições, é por meio delas que o evangelho cresce, que a igreja prospera. Prospera no sentido de reino. Então, precisamos ter esse conceito em mente, que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta a perseguição e o sofrimento. Tópico 1.2. Uma igreja cheia do Espírito não negocia seus valores. Então, olha o que diz o texto. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus,
A resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. E uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Então, existe uma supremacia da lei de Deus sobre a lei dos homens, né? E aqui nós vemos que justamente os apóstolos, eles estão colocando, né, fazendo um julgamento de valor. Assim, olha, o que vocês estão pedindo, por mais que seja a decisão de vocês sobre nós, como nós iremos acatar essa decisão se Deus está nos dando uma ordem diferente dessa? Então, entre a lei de Deus e a lei do que vocês estão colocando sobre nós, nós obedeceremos a lei de Deus. Então, aqui eles estão fazendo um juízo de valor sobre essa supremacia da palavra que Deus deu a eles contra a palavra dos homens. Então, o que o comentarista da lição está querendo dizer? Que muitas vezes nesse convívio de igreja, estrutura de igreja, realidade nossa de igreja, aqui em Toledo, instituição Assembleia de Deus, surgirão posicionamentos humanos que nos colocarão uma limitação. Vocês devem agir assim. Olha, pastor Vicente, o senhor vai ter que dar uma maneirada, porque a marcha para Jesus está ficando, né, muito grande, está atrapalhando o trânsito, está incomodando as pessoas que vão no lago, né? Então, assim, vão surgir limitações, vão surgir oposições, vão surgir leis humanas para nos colocar dentro de uma caixinha, né? E qual que é o julgamento que nós vamos ter que fazer? Olha, Deus está falando uma outra coisa, diferente do que você está falando para mim. Ah, mas pastor, se o senhor decidir fazer o que Deus está falando para o senhor, então o Ministério Público vai bater aqui na igreja, a polícia vai arrumar problema, e nós vamos fugir das perseguições? Nós vamos fugir das oposições? Então, é essa a proposta da lição e o que Deus está mostrando para a igreja primitiva. Olha, você chama pelo Espírito, você está chamando oposição. Agora, quando a oposição surgir, seja perseverante, seja fiel, seja firme. Então, essa marca de uma igreja cheia do Espírito Santo que não negocia os seus valores, é de uma igreja que entende que a autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. E nós temos exemplos bíblicos para citar muitos aqui que nós poderíamos citar, nós não temos tanto tempo. As parteiras hebreias, por exemplo, quando o faraó ordena que sejam mortos os filhos dos hebreus. As parteiras hebreias, né, se posicionam contrária. Os amigos de Daniel, ou Daniel e seus amigos, né, que Daniel também participa disso. Vem o rei e dá uma ordem, ó, vocês vão se prostrar para a estátua. Ou eu obedeço os homens, ou eu obedeço os valores de Deus. E eles não se prostram. Por conta disso, eles são executados, né? Não são executados, mas numa visão humana, eles foram executados, porque foram levados para a fornalha. Então, a Bíblia é cheia de exemplos que nós podemos citar sobre isso, né? Entre negociação de valores. Porque se eu for pensar no que vai beneficiar a mim ou não vai me prejudicar, talvez eu vou ter que virar as costas para o que Deus está falando para a igreja fazer, para nós fazermos, né? Então, nós temos que ter essa ideia, que a igreja cheia do Espírito Santo não negocia valores. Amém? Amém. Claro que isso hoje é um desafio para a nossa realidade, né? Quando eu digo que hoje nós vivemos uma realidade de muita liberdade, de direitos adquiridos, nós não temos somente uma classe de pessoas hoje na sociedade que tem liberdade e possui direitos. Nós temos outras pessoas que não pensam como nós, que possuem seus direitos e suas liberdades. E uma hora ou outra isso vai gerar conflito. Uma hora ou outra isso vai gerar uma afronta entre os nossos direitos e os direitos deles. E a gente vai ter que enfrentar esse posicionamento para os nossos tempos, né? Então,
tópico 1.3. A igreja cheia do Espírito está convicta da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por apenas ser ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então, aqui a gente vê qual que é uma das grandes carências, talvez, dos nossos dias, e que muitas vezes promove justamente esse esfriamento na fé das pessoas, né? Porque quando os discípulos ali, Pedro e João, são confrontados pelo Sinédrio, qual que é o posicionamento? Fala assim, olha, nós vimos um homem que era coxo, está andando, né? Então, como que eles vão combater contra esses fatos? Como que Pedro e João vão abrir mão da fé, justamente agora que eles veem que, além do que eles falam, também tem manifestação de sinais e maravilhas, de milagres. Então, o que o autor aqui da lição, o comentarista da lição, está querendo nos explicar, é que o Evangelho pressupõe evidências. Eu não estou querendo dizer que a fé não é apenas o que basta. Para a salvação, basta ter fé. Agora, a pregação do Evangelho, ele precisa ser acompanhado de evidências. Ah, Lucas, mas hoje nós não temos muitas pessoas que são curadas como antigamente, ou milagres extraordinários como antigamente. Mas, para os nossos dias, quem disse necessariamente que nós precisamos de uma transformação extraordinária do ponto de vista de, era uma pessoa, cresceu o pé da pessoa, né? Hoje em dia nós vemos esses vídeos assim, né? Não sabe se é inteligência artificial, o que é. Não, cresceu o pé, cresceu o braço. Vamos falar de testemunhos? Quantos aqui tem um testemunho para contar na vida? Se puder levantar a mão assim. Praticamente 80% da igreja. Agora, Deus nos dá a oportunidade de viver esses testemunhos, por quê? Porque eles são evidência. São a evidência da nossa fé. E essas evidências precisam acompanhar a pregação do Evangelho. Porque o Evangelho, qual que é a base do Evangelho? Transformação. A base do Evangelho é essa. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Agora somos filhos de Deus. Não apenas no aspecto espiritual. Vamos trazer para a nossa realidade. Eu era de um jeito. Depois que eu conheci a Jesus, eu me tornei outra pessoa. Então, o Evangelho, ele é um Evangelho da transformação, da mudança. Agora, quando nós vamos pregar, anunciar o Evangelho, nós não podemos apenas utilizar este argumento falado e esquecermos dessa evidência. Porque hoje, de palavra falada, todas as igrejas hoje, elas estão pregando o Evangelho, né? Agora, o que nós vemos no livro de Atos é que por diversas vezes aparece, e os discípulos anunciavam, e Deus manifestava os sinais e prodígios, confirmando a mensagem que era pregada. Então, aparece isso no livro de Atos, a confirmação da palavra pregada. Era o quê? As evidências da transformação. Então, qual que é o maior argumento do Evangelho? É um homem transformado. É o coxo andando. É o cego vendo. É o bêbado sóbrio. É o viciado, o drogado, que agora está cheio do Espírito Santo. Essa é a maior evidência do Evangelho. Este é o poder transformador do Evangelho. Então, quando nós anunciamos e pregamos o Evangelho, nós não podemos nos esquecer dessas evidências, de que o Evangelho transforma, Jesus transforma. E é isso que os apóstolos vão se apegar. Assim, ó, nós estamos pregando Cristo, mas a maior evidência do que Ele faz e de quem Ele é esse homem andando aqui. Então,
Nós fizemos com os jovens, há 2 finais de semana atrás, um culto de testemunhos. Nós só contamos testemunhos aqui no culto, né? Então, desde as palavras de cada jovem até a pregação, que foi o pastor Marcos Machado que trouxe, onde ele contou o testemunho dele. Agora, todos carregamos um testemunho. Agora, nós temos que esquecer do que Deus fez ou continua fazendo a nossa vida para pregar o Evangelho? Não, precisa acompanhar a pregação do Evangelho. Porque o homem transformado é o maior argumento do Evangelho. Está aqui um homem que antes era, e agora ele é assim. E é isso que nós precisamos anunciar, que Jesus transforma, né? Que a palavra transcende a teoria. A palavra de Deus é uma palavra prática, que atua na vida do ser humano. Então, nós temos que ter esse conceito, que a igreja, cheia do Espírito Santo, ela está convicta da fé. Por quê? Porque ela tem evidências, ela tem transformação, ela tem um Deus que opera na vida de cada ser humano, transformando o seu coração. Então, é isso que os apóstolos vão se apegar, nesse testemunho do que eles viviam, estavam vivendo, né? O tópico 2, uma igreja que ora com poder. Então, de uma forma bem resumida, né? A oração, ela não é apenas um ato devocional, vamos dizer assim, ou um ato congregacional. A oração não é apenas o momento de abrir um culto e encerrar um culto, né? A oração, ela é uma arma estratégica na nossa batalha espiritual. E esse é o exemplo do que a igreja primitiva vai fazer. Por quê? Tópico 1, né, aqui, subtópico 1, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 ao 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado, por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito, e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Então, nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, a partir do momento que Pedro e João são presos, confrontados pelo Sinédrio, ameaçados, né, eles sofrem essa ameaça, falam, se vocês continuarem fazendo isso, né, vai ficar ruim para vocês. Eles saem dali, e qual é a primeira atitude deles? Eles se reúnem enquanto congregação. E quando eles se reúnem, o que eles vão fazer? Vão orar. E qual era a oração? Senhor, nos livra da perseguição, nos livra da ameaça, nos livra da oposição que o Sinédrio está impondo para nós. Não. A oração deles é, Senhor, nos dê poder, ousadia, força, coragem, porque agora o negócio vai ficar mais estreito. Mas que através da pregação do Evangelho, o Senhor continue curando, fazendo sinais, fazendo milagres e realizando transformação. Ou seja, eles não se acovardaram, eles não se trancaram novamente em casa. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a oração que eles fazem é uma oração estratégica. Porque, quando diz aqui o tópico, uma oração com propósito. E qual é o propósito máximo da oração? Glorificar a Deus. Então, aí isso confronta a nossa realidade, né? Porque quantos por cento da nossa oração não é uma oração egoística? Né? Nós oramos para nós, né? Nós fazemos o pedido e todo o contexto da nossa oração olhando apenas para nós, enquanto uma oração que não é utilizada como uma arma de batalha para glorificar a Deus, porque é isso que eles estão fazendo. Assim, o negócio está apertando. Nos livre da oposição, não. Nos capacite para enfrentar. Nos nossos dias hoje, nós temos essa tendência. A cada vez mais, Senhor, está ficando difícil, Pai. Por favor, Senhor, né? Dá uma segurada, né? Não estou aguentando, né? Dá uma aliviada. E a gente vai pedindo esse conforto para Deus, que tudo fique mais calmo, que tudo fique mais tranquilo. E o que a igreja primitiva orava? Senhor, está ficando difícil, nos dê mais força.
nos dê mais coragem, nos dê mais ousadia, nos dê mais perseverança. E é isso que está faltando para a nossa realidade hoje. A igreja de hoje enfrenta oposição? Com certeza. A igreja de hoje enfrenta perseguição? Com certeza. E aí nós vamos orar para Deus deixar as coisas mais calmas e tranquilas? Ou nós vamos orar para Deus nos dar mais força e o Espírito Santo nos capacitar para ter mais ousadia? Então, a oração aqui para eles era uma oração com propósito. E o texto deixa claro que eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e que por meio da pregação do Evangelho, Deus fosse glorificado. É isso que nós precisamos entender hoje, que aquilo que nós estamos passando e que muitas vezes não tem explicação, né? Seja um problema de saúde, seja uma situação financeira, familiar, às vezes não tem explicação e a nossa oração é: Senhor, por favor, nos livre disso. Quando a nossa oração deveria ser: Senhor, manifeste a sua glória através disso. Que isso seja um instrumento de testemunho, de glorificação do teu nome. Porque é isso que a igreja primitiva fazia e era por isso que Deus agia em favor deles. O subtópico 2 diz que eles oravam em unidade. Então diz o texto ali de Atos 4:24: e ouvindo isso, unânimes levantaram voz a Deus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida. Ontem nós podemos experimentar isso. E glória a Deus por isso. Só a Assembleia de Deus? Claro que não. Quantas pessoas de outras igrejas, de outras denominações que nós não vimos lá ontem? E isso nos diz o quê? Uma igreja de Cristo unida. Qual era o maior propósito? Glorificar a Deus, anunciar Jesus, proclamar o nome de Jesus. E para isso não tem placa de igreja, não tem camiseta diferente uma da outra. Todos nós vestimos a mesma camiseta, camiseta de Cristo. Estamos ali para anunciar Jesus, para pregar o Evangelho. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora, mas ela ora unida, né? Então, esse aspecto de que, e aí nós precisamos entender, né? Unidade não é uniformidade, não é todos iguais, né? Somos diferentes, mas mesmo diferentes, tem algo que nos torna iguais, né? Então, cada um aqui é diferente, cada um tem um dom diferente, uma capacidade diferente, um talento diferente. Cada um aqui Deus vai usar de uma forma diferente. Então, nós não somos uniformes, nós somos diferentes, mas Deus quer que nós sejamos unidos, como corpo de Cristo. Cada membro é diferente, né? É a analogia que Paulo faz. Cada membro é diferente. Então, os membros do braço são diferentes dos membros da perna, né? Então, ninguém é igual, só que todo mundo depende de todo mundo, né? O braço vai depender da perna, a perna vai depender da bacia, né? A bacia vai depender da coluna. Então, a ideia de corpo de Cristo é essa: nós não somos iguais, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E a nossa oração precisa ser uma oração de unidade, né? Uma oração de fé que proclame esse reino que é unido. E é o que eles estão fazendo aqui. Para nós avançarmos, subtópico 3. A igreja cheia do Espírito Santo orava fundamentada na palavra de Deus. Então, mais ao final ali diz assim: uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Ele, Deus, vela pela sua palavra para cumprir. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. E isso aqui é muito interessante, porque o que o autor quer nos demonstrar é que Deus apresenta pela sua palavra a sua vontade. E se nós entendemos a vontade de Deus sendo manifesta na sua palavra, nós oraremos segundo a sua palavra. Por quê? Porque através da sua palavra nós entendemos e compreendemos a sua vontade. E muitas vezes a nossa oração é para que Deus faça algo que a Bíblia está mostrando que não é a vontade de Deus. Agora, aquele que estuda a palavra, lê a palavra, medita na palavra, ele entende a vontade de Deus. E através dessa manifestação da vontade pela palavra, eu oro a palavra. Orar a palavra não é necessariamente abrir um texto bíblico e orar ele.
mas orar sobre ele, para que ele se manifeste em nós muitas vezes. Por quê? Porque nós temos muitos exemplos. Isaías 41:10, por exemplo, né? Nós temos ali uma oração com base numa promessa. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Qual é o problema de nós orarmos? Fala, Senhor, a tua palavra nos diz, para nós não temermos, nós não nos assombrarmos, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos ajuda. Então eu oro, Pai, com base na promessa que o Senhor fez em Isaías 41:10, para que o Senhor me sustente com a destra da sua justiça. Então, a palavra está nos mostrando a manifestação da vontade de Deus. Outro exemplo que nós vamos ter, o próprio Salmo 23, né, que apresenta o bom pastor, que apresenta o Deus provedor, né? Muitas vezes nós passamos por um vale da sombra e da morte. E qual que deve ser a nossa oração? Senhor, ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, não me abandone, esteja comigo, seja o meu pastor. Ou seja, é a manifestação da palavra e da vontade de Deus pela qual nós devemos orar sobre ela. Então, orar segundo a palavra não é tentar convencer a Deus sobre algo, mas sim nós alinharmos a nossa vontade à vontade de Deus, né? E uma vez eu ouvi isso um pastor falando, e isso ficou cravado no meu coração. Nós não oramos para Deus fazer a nossa vontade, nós oramos para nós entendermos a dele. Então, é através da oração que nós entendemos a vontade de Deus. E a nossa vontade se alinha com a dele, né? Então, é essa manifestação. Para prosseguirmos e encerrarmos, o tópico 3, que diz que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é ousada no seu testemunho. Então, é o Espírito Santo quem capacita essa ousadia e coragem. E aí nós precisamos ter essa convicção, né, de que essa ousadia, perseverança, essa coragem, ela é obra do Espírito Santo. Então, o subtópico 1 diz que a ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Então, os discípulos vão sofrer ameaças e oposições. Ao final do texto, nós diz, e eles foram cheios do Espírito Santo. Para o quê? Para enfrentar a oposição. O subtópico 2, ousadia no exercício de dons espirituais. Quando Lucas escreve, e eles foram cheios do Espírito Santo, no ensino, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Novamente eu repito, esse enchimento do Espírito Santo não é apenas para uma manifestação de um êxtase num culto, de uma sensação diferente num culto. Ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado para manifestar os dons do Espírito. É ser capacitado para manifestar os frutos do Espírito. Então é isso que Lucas está querendo dizer. A igreja primitiva foi cheia do Espírito, e por ser cheia do Espírito, frutos do Espírito foram provocados no coração daquelas pessoas. E além do fruto, dons espirituais foram distribuídos para eles. E a igreja foi edificada. E aí é isso que nós temos que ter em mente nos nossos dias. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja com muito movimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de dons espirituais, cheia dos frutos espirituais. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. E para encerrarmos, uma igreja cheia do Espírito, subtópico 3, ela tem ousadia na exposição da palavra, né? E aí é o que diz o texto de Atos 4:31. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ousadia, irmão. Será que isso não falta para nós hoje? Quando somos confrontados, ou quando o Espírito fala conosco, quantas vezes, às vezes a gente conhece alguém dentro de um carro, no trabalho, e parece que existe aquela voz dentro de nós que diz assim, ó, ora por ele, né? Fala de Jesus para ele, e falta ousadia, falta coragem. Assim, vixe, mas se eu falar aqui no meio desse monte de gente aqui, eu nem conheço a pessoa, né? O que ele pode responder para mim? O que os outros vão falar? Falta ousadia, falta coragem.
Era o que não faltava para essa igreja, mesmo diante da oposição, da perseguição, né? Então, será que isso não tem faltado para nós? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, acima de tudo, precisa anunciar a palavra, pregar o Evangelho, e precisamos ter ousadia para isso. Amém? Vou convidar aqui o grupo para cantar. Logo após, eu passo a palavra para o pastor Marcos, que estará dando continuidade. Deus abençoe os irmãos. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos para aprender. A Tua palavra, Senhor, ela é direta ao nosso coração. Nós nunca estivemos livres de oposições, Pai. Nunca estivemos livres de perseguições. Nos nossos dias não são mais difíceis. Não, a igreja primitiva passou por muitas dificuldades. Muitos cristãos foram torturados, muitos cristãos foram executados, queimados vivos, tiveram membros arrancados e não negaram a fé, não deixaram de pregar. Hoje, Pai, nós vivemos um mundo de muito mais facilidades, isso é verdade. A perseguição que muitas vezes sofremos é uma perseguição ideológica, que não nos afeta o corpo físico, mas mesmo assim, Pai, são oposições, são perseguições. Eu peço a Tua ajuda, Espírito Santo, para que nós sejamos encorajados em Ti, tenhamos essa ousadia que só o Senhor dá ao nosso coração. Nós não amamos a Deus verdadeiramente se o Senhor não estiver em nós, nós não louvamos a Deus verdadeiramente se o Senhor não estiver em nós, e nós não teremos a ousadia e a coragem de anunciar o Evangelho se o Senhor Espírito Santo não estiver em nós. É por isso que eu oro nessa manhã, para que todos que estão aqui sejam cheios do Espírito Santo, possam ser cheios deste Espírito que capacita, que abençoa, mas que nós sejamos conscientes, Pai, que ao sermos cheios, atrairemos para nós a perseguição e a oposição, Pai. E por isso eu oro, Pai, nos ajude, nos fortaleça, nos dê coragem e ousadia para pregar a Tua palavra. Essa é a nossa oração.